Veja no programa de hoje, Café com História reverenciou os 40 anos da Cidasc. Incentivamos a vacinação contra a febre aftosa de 4 em 4 meses. A Assembleia Catarinense homenageia a Aurora Alimentos pelos seus 50 anos. Ela não nasceu grande. Seminário de Direito reuniu em Florianópolis profissionais que atuam na defesa do cooperativismo. É inédito, é o primeiro do Brasil. Entre os assuntos em debate, destaque para a nova realidade digital nos meios jurídicos. Acaba sendo, sim, uma novidade. Seja instruindo ou homenageando, o cooperativismo catarinense está sempre na vanguarda. Venham conosco saborear este prato informativo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos cooperativistas. Criada há 4 décadas com o objetivo de ser a fomentadora do desenvolvimento agropecuário catarinense, a Cidasc está em festa. No dia 27 de novembro, a companhia celebra 40 anos de atuação. E para relembrar esta história de conquistas, nada melhor do que ouvir os personagens que marcaram essa época. Quem são eles? Os próprios colaboradores. Para cada personagem, uma história. Em cada memória, uma lembrança. Um fato que remonta à vida. O que vemos aqui é o presente valorizando o passado. Afinal, essa gente aí ajudou a construir a trajetória da Cidasc, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Criada em novembro de 1979 com o objetivo de ser a fomentadora do agronegócio catarinense, a Cidasc conseguiu muito mais. Conseguiu transformar o estado num oásis sanitário internacional, seja nas cadeias de proteína animal ou vegetal, onde há desenvolvimento à mão amiga da companhia. E nesses 40 anos, muitas conquistas marcaram a trajetória da empresa. Mas para simplificar, vamos citar 2. Os mais expressivos: o Certificado Internacional de Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação e o de Zona Livre de Peste Suína Clássica. Essas duas abriram as porteiras de Santa Catarina para o mundo. Os desafios são maiores, a senhora entende hoje? Os desafios são maiores porque nós temos que manter o nosso status sanitário de Santa Catarina, que a duras penas, né? Área livre de febre aftosa sem vacinação, área livre de peste suína clássica e muito mais hoje no momento que os mercados estão cada vez mais fortalecidos e precisamos estar atentos. A vigilância tem que ser eterna e constante. E a realidade brasileira é um pouco diferente, né? A gente está tentando superar uma crise, tudo isso às vezes desmonta alguns objetivos, alguns focos, né? Exatamente, mas nós vemos que o governo, de modo geral, está caminhando para buscar valorizar o que nós temos, né, no nosso estado, o nosso governador fazendo cumprindo, né, cobrando isso, que possamos dar o melhor para o estado de Santa Catarina e fortalecer a nossa agricultura, o nosso produtor rural. Mas retornando ao Café com Histórias, os personagens selecionados para esse encontro têm uma relação de décadas com a companhia. O seu Martins, por exemplo, foi um dos primeiros veterinários da Cidasc, ou o homem que acompanhou toda a trajetória das conquistas internacionais. O pessoal não aceitava a vacinação. Antes eles têm histórias aí, mais histórias, né, em que praticamente era no período, né, da ditadura, né? Então a gente tinha toda a força de lei para poder chegar e do governo militar, né? Para nós podermos podemos até usar o termo impor, já que era uma lei, tinha que ser vacinado, porque não adianta, se ficasse um para fora, já teria
comprometeria todo o estado, então nós vacinamos. Então foi difícil. O Damaia, como engenheiro agrônomo, teve boas e más notícias nesses 33 anos de companhia. Mas o que ficou na memória foi o legado de amor e paixão pela empresa, algo que está no seu DNA. Tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente conquistou, profissional, familiar, nasceu aqui dentro da companhia, né? A qual a gente foi admitido em 1984. E tudo que eu construí nesses 33 anos de relação com a SIDASC foi de positivo, foi de uma relação saudável, né? E que a gente pôde, de forma intensa, contribuir com a história da SIDASC. Dá para dizer que o sucesso da SIDASC é o sucesso do agro catarinense? O sucesso da SIDASC é o sucesso do agro catarinense, né? A defesa sanitária, a saúde animal, ela dá todo o suporte para que o comércio, para que a parte financeira e comercial de toda a estrutura do agronegócio se mantenha firme, se mantenha sólida e, por consequência, também toda a cadeia, toda a rede de agricultura, da própria indústria, né? A própria rede de indústrias de Santa Catarina na área agroindustrial tenha sucesso. Já o Verã, além de colaborador como médico veterinário, também foi presidente da SIDASC por 3 anos. Estar aqui para contar sua história lhe deixou gratificado. Quando entrei no estado, eu comecei em Rio do Campo Salete. A nossa atividade principal era fazer defesa sanitária animal, que era a antiga CODESA. E nós fazíamos a vacinação, incentivávamos a vacinação contra a febre aftosa de 4 em 4 meses. E ali ficou muito tempo, até 1980, onde houve a CODESA sendo incorporada para a SIDASC. E aí começou também, deu continuidade às atividades de defesa sanitária animal, porém, a empresa, quando foi constituída, o objetivo dela era prestação de serviço. Então, essa forma de você, até o nome dela era SIDASC, Agilidade e Bom Serviço, porque tudo que vinha para cá, o pessoal executava. Então tinha o programa troca-troca de milho, troca-troca de novilha. E aí, na realidade, a defesa sanitária animal ela era postergada para outras atividades da empresa, vamos dizer assim, mais politicamente. Com mais de 1.000 funcionários espalhados por unidades regionais e postos avançados, a SIDASC é uma companhia que carrega a missão de preservar os valores conquistados pelos antepassados. E a nova geração que terá essa responsabilidade. São novos tempos, a gente escutou os relatos aqui do que os colegas estavam falando, que não tinha computador, não tinha, os recursos eram escassos e hoje a gente tem que estar atento à modernidade, à tecnologia, as coisas mudam muito rápido, é outra dinâmica, tem a questão da globalização e se a gente pensar nesse fluxo de pessoas e de equipamentos pelo mundo, o Estado tem que se organizar e então a nossa geração, sem dúvida, quem está hoje já há alguns anos na empresa e quem vai entrar daqui para frente, a gente tem que estar antenado com outras situações, o cenário é diferente e ele muda muito mais rápido. Então a gente tem que estar preparado para isso, tem que entender, saber fazer a leitura desse cenário para continuar protegendo o patrimônio sanitário do Estado e garantindo ao produtor rural essa viabilidade, essa sanidade para garantir acesso ao mercado. Então, sem dúvida, o nosso desafio é muito diferente do que os que nos antecederam. E assim, com as histórias do passado, a SIDASC constrói o seu futuro baseado na decência que edificou esse projeto tão necessário para a cadeia agrícola catarinense. Um dos grandes passivos ambientais que o agronegócio gera tem a ver com os animais mortos no campo. E para resolver esse impasse, a Embrapa segue desenvolvendo projetos focados em máquinas incineradoras. O quadro Relembrando vai mostrar como isso acontece. Veja. Aqui está o que podemos chamar de a cidade da pesquisa. Um lugar voltado ao desenvolvimento de projetos que tenham como foco a melhora da qualidade de vida no campo. Por isso, a nossa equipe veio até a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia para mostrar o programa de tecnologia para a destinação de animais mortos. Nele, os pesquisadores abordam questões como o processamento de carcaças por trituração ou desidratação e também o tratamento de carcaças por compostagem tradicional ou acelerada. Nesse laboratório, que trabalha com o modelo de biodigestor,
os experimentos já estão bem avançados. A carcaça do animal tem potencial para a gente produzir biogás, então a gente pode aproveitar essa questão energética desse material. E conciliado a isso, existe como uma alternativa de tratamento, pensando também como risco biológico, né? Porém, não basta simplesmente a gente adicionar essa carcaça dentro de um biodigestor. A gente precisa ter alguns cuidados, principalmente se a gente for avaliar do ponto de vista de biosseguridade dentro da granja, né? Ou dentro de uma unidade onde vai se produzir esse biogás. O que nós estamos trabalhando e desenvolvendo e melhorando? Nós já verificamos que principalmente tratamentos térmicos são alternativas viáveis para você reduzir esse risco, né? Você conseguir eliminar alguns patógenos, você conseguir mitigar esse risco, podendo aproveitar essa carcaça como matéria-prima para a gente produzir o biogás. Já nesse galpão ficam os equipamentos que ainda estão em testes aqui na Embrapa. Tem os desidratadores, a câmara fria para armazenar as carcaças e também um acelerador de compostagem. Qualquer animal, seja aves, suínos ou gado, pode ser destinado para esses equipamentos. O que conseguiu se perceber até agora? A gente está validando várias tecnologias, a compostagem acelerada, a desidratação, a biodigestão, a incineração, cada uma tem um propósito específico, né? E essas tecnologias elas têm uma aplicação para diferentes escalas de granja. Então hoje a gente tem soluções para todo tipo de produtor. E qual é o próximo passo? O que vocês têm em mente? Bom, é trabalhar junto com as empresas que fabricam equipamentos. Isso aí é uma interação que a gente tem tido durante o projeto e pretende continuar. E depois avaliar, por exemplo, o fertilizante que é produzido durante o processo de compostagem, eficiência agronômica e desenvolver um produto de valor agregado, transformando um resíduo que era nocivo para o meio ambiente por um fertilizante com um benefício ambiental relevante. Além disso, a Embrapa também testa esse incinerador de animais. A ideia é que ele receba apenas as carcaças que tenham algum risco sanitário ou biológico. Se um suíno de 200 quilos for colocado aqui, por exemplo, no final do ciclo restarão apenas 2,5 kg de mineral. O restante evapora. Depois de todas essas etapas vencidas, o próximo passo agora é avaliar os impactos econômicos. Quanto cada produtor vai gastar para aplicar esse projeto lá na granja. Mas isso só deve acontecer no final de 2018. Esse é o objetivo final, né? Estudarmos as diferentes tecnologias existentes e depois definirmos qual aquela que é mais econômica ou que é mais viável a ser utilizada por diferentes tamanhos ou número de animais existentes nas propriedades. Enquanto o governo regulamenta a questão ambiental, a Embrapa acelera a pesquisa para criar uma opção viável e segura para manter o status sanitário das granjas. Depois dos comerciais, vamos falar de uma homenagem e de um seminário. A Aurora Alimentos foi condecorada pelo Parlamento Catarinense em sessão especial pelos 50 anos. Enfrentou dureza no mercado para se consolidar e hoje ela tem um patrimônio considerável a serviço dessa grande cadeia. Seminário de Direito Cooperativo reuniu especialistas dos 3 estados do Sul em Florianópolis. As questões todas que envolvem o direito dentro das cooperativas, seja na área tributária, contábil, societária, direito digital, que é uma matéria nova, enfim, proporcionar mais conhecimento para os advogados que militam no cooperativismo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense.
muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a FECOAGRO possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca FECOAGRO. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Com 50 anos de atuação no mercado, a Aurora Alimentos se tornou uma cooperativa que simboliza o orgulho dos catarinenses. Ela cresce com estabilidade, honra as parcerias, sem jamais esquecer do seu legado, a defesa do produtor. Por isso, a Aurora tem sido reverenciada por toda a sociedade. Gigante por fora e humilde por dentro. Foi assim, respeitando a essência rural, que a Aurora Alimentos se tornou essa potência agroindustrial. Formada por 11 cooperativas, 65 mil produtores integrados, 30 mil colaboradores diretos e mais 10 mil empregados das cooperativas parceiras, a Aurora é a soma de todos nós, de 100 mil famílias. O que o campo produz e a Aurora industrializa chega a milhares de consumidores, seja aqui ou lá fora. E para reverenciar essa potência agropecuária, integradora de bons costumes, a Assembleia Legislativa decidiu, através da bancada do Oeste, homenagear a Aurora Alimentos pelos seus 50 anos. E numa sessão especial, a terceira maior agroindústria do país foi condecorada pelo Parlamento Barriga Verde. Na solenidade, a direção da Aurora esteve representada pelo vice-presidente Neivor Canton. O cooperativista fez questão de lembrar que a central é a maior empregadora do estado, com mais de 20 mil trabalhadores devidamente registrados. É um exemplo. Eu creio que os parlamentares foram felizes ao avaliar esses 50 anos de trajetória da Cooperativa Central. Ela não nasceu grande, né? Enfrentou dureza no mercado para se consolidar, e hoje ela tem um patrimônio considerável a serviço dessa grande cadeia de produtores e que, por consequência, também dos que empregam sua mão de obra, que buscam realizar os sonhos das suas famílias em torno desse movimento que isso gera. Os deputados que compõem a frente foram unânimes em reconhecer o perfil agregador do cooperativismo, símbolo do desenvolvimento das regiões. Acompanhamos a Aurora, acompanhamos muitas das cooperativas que afiliadas à Aurora estão, e a gente sabe que Santa Catarina deve muito do seu desenvolvimento a esse trabalho cooperado, a esta geração de oportunidades ao nosso agricultor catarinense, mas acima de tudo, na produção de qualidade dos seus alimentos. Então este é o foco principal do trabalho da Aurora, e também hoje é a nossa homenagem justamente àquilo tudo que a Aurora representa para nós catarinenses. Temos orgulho de dizer que essa empresa pertence a todos nós, é uma empresa que gera lucro, que gera desenvolvimento e que está presente principalmente na vida de todos nós, com alimentos saudáveis e de qualidade.
Por isso é uma questão de justiça e de reconhecimento à homenagem que a Aurora recebe no dia de hoje pelo seu cinquentenário. As 11 cooperativas singulares que compõem a força operacional da Aurora estiveram representadas pelo vice-presidente da Cooperalfa, Cláudio Furlaneto, além da Federação das Indústrias, que veio aplaudir esse momento. É uma empresa que se destaca a nível nacional e internacional. Então, para nós é um orgulho poder prestigiar essa merecida homenagem que a Assembleia faz a essa importante empresa catarinense. Aliás, Santa Catarina é um estado em que o cooperativismo tem uma força muito forte, mas o empreendedorismo é uma característica do catarinense. E a Aurora representa muito bem essa força empreendedora que o estado de Santa Catarina tem. É uma marca importantíssima para toda a região oeste, para o estado, para o Brasil e até para o exterior. Mas eu vejo assim que a principal marca é com relação ao produtor rural, né? O suporte que a Aurora dá, assim, principalmente a questão da integração de suínos, a parte de aves e leite, já que principalmente o oeste do estado, ele vive basicamente da integração vertical, né? A parte da agropecuária. Então a gente se sente muito feliz de estar presente aqui nessa solenidade, quer parabenizar a todos os funcionários, a todos os associados, a todas as cooperativas singulares que são as proprietárias da Aurora, por esse momento especial, né? 50 anos de vida é muito marcante, né? E então a gente se sente assim, em nome da Alfa, bem feliz por estar presente aqui. E assim o parlamento catarinense reconheceu a esplêndida competência da Aurora, símbolo do cooperativismo que desenvolve o Brasil. De tempos em tempos, os profissionais que atuam na área do direito cooperativo saem em busca de capacitação. E um desses movimentos está sendo realizado na região sul do país, onde a OSESC, a OCEPAR e a OSERGS uniram forças para viabilizar esse processo de conhecimento. Foi assim no Seminário de Direito Cooperativo. Com foco na integração da área jurídica, mais de 100 profissionais, operadores do direito, estiveram em Florianópolis participando do Seminário Cooperativo da Região Sul. São profissionais que atuam direta ou indiretamente nas demandas das cooperativas. Aqui foram debatidos temas como direito em sociedades digitais, sociedades cooperativas, sobre tributação e também sobre a conjuntura econômica e política do país. A iniciativa, que tem a chancela da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, nasceu da demanda das cooperativas de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. O cooperativismo é um sistema simples nos seus atos do dia a dia, mas extremamente complexo quando envolve conceitos jurídicos. Por isso, debater cenários se faz importante de tempos em tempos. E um exemplo está aqui. É inédito, é o primeiro do Brasil, por isso que o sul do Brasil é exemplo para o cooperativismo brasileiro. E iniciou primeiro no Rio Grande do Sul, segundo no Paraná, e agora nós estamos sediando em Santa Catarina o terceiro evento. Mas você percebe que veio para ficar porque está dando certo. A participação surpreende a cada ano. No nosso caso, aqui em Santa Catarina, esse ano realmente é acima da expectativa. Trazendo temas que fazem parte do dia a dia para que essas pessoas tenham essas informações e possam discutir cada vez mais as questões todas que envolvem o direito dentro das cooperativas, seja na área tributária, contábil, societária, direito digital, que é uma matéria nova. Enfim, proporcionar mais conhecimento para os advogados que militam no cooperativismo. O assunto mais espinhoso, digamos assim, entre tantos debatidos aqui, foi em relação à nova realidade digital. Hoje, absolutamente sem fronteiras. E como os advogados podem agir nesses casos. Eu advogo na área de direito digital praticamente desde que me formei, então já é natural. Mas para aquele profissional que nunca mexeu, que não tem o convívio com tecnologia, acaba sendo sim uma novidade. A OCB, que também mandou representantes para o encontro, mostrou como a organização tem trabalhado na defesa do cooperativismo dentro dos tribunais superiores.
A tarefa tem sido árdua, mas com resultados importantes nos últimos tempos. Você levar o conhecimento do cooperativismo para dentro do Poder Judiciário demanda você ter processos discutindo aquele assunto. Muitas vezes tem uma procuração, está vinculado necessariamente ao processo, então o acesso já não é tão facilitado ao magistrado quanto é ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. E quando você chega lá, você se depara com um judiciário bem mais amplo, com muito mais componentes, né? O Poder Judiciário, nós temos muito mais juízes, às vezes promotores, procuradores, ministros, desembargadores, a estrutura é mais complexa. E tornar esse universo, para esse universo todo, conhecido o nosso ato cooperativo, as operações que cada ramo pratica, aí entra a nossa complexidade. A gente pode atuar em qualquer segmento, a legislação nos dá essa abertura, né? Então isso é um desafio enorme, mas a gente sabe que a nossa base que está hoje aqui reunida tem trabalhado com afinco para fazer isso aqui. Com entendimentos cada vez mais concretos sobre o direito cooperativo, os defensores da lei saem daqui conectados com a realidade e com os desafios da profissão. E assim vamos encerrando o programa de hoje. Lembrando sempre que se você quiser rever os nossos conteúdos, é só acessar o site da FECOAGRO. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!